enquanto o pessoal vai sentando ali, vai se acomodando para a gente iniciar, eu gostaria de começar apresentando para vocês a nossa nova estagiária do Conselho. Maitê, por favor. Vem aqui na frente. Então, essa é a Maitê. Tá? A Maitê é a nossa nova estagiária do Conselho. Começou agora, dia 1º, né, de fevereiro. Primeira assembleia que ela vem acompanhar. Então, né, ela vai fazer 6 horas diárias, das 11 até as 5 horas da tarde. Tá? Então, seja bem-vinda, Maitê. E também, agora aproveitando o início, nós recebemos da Paulus exemplares do Estatuto da Criança e do Adolescente. Né? São exemplares que são para serem distribuídos gratuitamente. Então, nós recebemos, o Conselho de Assistência recebeu 2.000 exemplares, tá? Para que a gente possa estar repassando, então, para as entidades, enfim, para os órgãos, né? Para quem tenha interesse em estar recebendo os exemplares do Estatuto, pode estar solicitando lá no Conselho. Algumas entidades já retiraram, e agora, então, a gente trouxe nessa Assembleia um exemplar para cada um, né, que está aqui participando, e a Maitê vai fazer, então, a distribuição dos exemplares do ECA. Tá? Pode ser agora. Uhum. Então, gente, dando sequência à pauta, tá? A gente sempre inicia, né, a Assembleia com o momento, o Compartilhando Vivências. Tá? E hoje, então, a gente tem o Rafael Zucco, tá? Que ele vai fazer a apresentação dos resultados e das ações de 2023 do Cadastro Único, né? E também do planejamento para 2024. Mas, antes disso, antes da gente passar a palavra para o Rafael, como nós temos só um assunto para ser deliberado, eu vou inverter um pouquinho a pauta, tá? E a gente vai fazer a deliberação, então, nesse primeiro momento. Tá? Então, a gente tem para deliberar hoje a ata da Assembleia de janeiro. Tá? Foi realizada de forma online, ali já no final de janeiro, né, as nossas assembleias, elas sempre são na segunda quinta-feira do mês. Excepcionalmente, a de janeiro foi na última quinta-feira do mês, então faz pouquinho tempo, né, foi online. Mas todos os conselheiros receberam a ata por e-mail, né, tiveram a oportunidade de ler ela, de fazer as colocações que desejassem. E, então, agora a gente coloca em deliberação. Conselheiros titulares, tá, na ausência destes, os seus suplentes, que aprovam a ata do mês de janeiro. Conselheiros, então, que são contrários? Alguém se abstém? Não? Então, aprovado. Então, dando sequência à nossa pauta, eu vou passar a palavra para o Rafael Zucco, que vai, então, trazer as questões referentes ao Cadastro Único. Seja bem-vindo, Rafael. Boa tarde a todos e a todas. Posso sentar aqui? Aqui?
Bom, boa tarde a todos e a todas, então. Meu nome é Rafael, para quem já me conhece. Para quem não me conhece, sou servidor da FAS desde 2011. Há 5 anos atuando no Cadastro Único e há 4 anos como diretor de gestão de benefícios assistenciais e transferência de renda. Tá? Vou estar apresentando um pouquinho do Cadastro Único, começando pelo básico. Tá? Por mais que para alguns seja um assunto já passado ou não, né? Faz tempo que enquanto Cadastro Único a gente não apresenta. Me recordo da última apresentação de ter feito de forma virtual ainda na pandemia, para vocês, online. Por isso, então, vou retomar alguns conceitos básicos, né, antes da gente estar falando de números e de como está o funcionamento do cadastro no município. Só para passar o slide. Posso aqui? Posso meter na mão ali? Desculpa. Conceitos, então, do Cadastro Único, pessoal. Né? É um instrumento de identificação e caracterização socioeconômica das famílias de baixa renda. É a única base de dados que contém a composição familiar da população de baixa renda, que é até meio salário mínimo per capita. Tá? É aquela sigla que tem ali. A base de dados, essa única base de dados, ela é utilizada para seleção de beneficiários, então, de políticas e programas sociais, e informações que caracterizem a condição socioeconômica e territorial das famílias, de forma a reduzir a invisibilidade social dessas famílias, com vistas a identificar quais são as demandas para as diversas políticas públicas. Né? Redundância falar política pública, porque toda política é pública. Pode passar? Só quando dá um... Não. A política boa, digamos assim. A nossa do dia a dia, né? Finalidades do Cadastro Único, então. É coletar, processar, sistematizar e disseminar informações. Tá? Então, não é só a coleta, não é só o preenchimento, não é só sentar e marcar opções, né? Não é um censo. Tá? Ele não é um censo, assim como o do IBGE. Essas informações coletadas, elas são inseridas no sistema, elas são sistematizadas em diversos dados, de diversas formas, por faixa etária, por renda. Elas são disseminadas, são utilizadas pela vigilância socioassistencial, são utilizadas por diversas outras políticas no município. Elas subsidiam tomada de decisões nas mais variadas políticas públicas, seja ela saúde, educação, habitação. Outra finalidade do Cadastro Único. Reduzir a invisibilidade social das famílias de baixa renda. Né? Elas são vistas quando a gente tem números, né? Mas todos os números são famílias por trás desses números. Outra finalidade, fazer a busca ativa das pessoas, né? Não só ficar aguardando as famílias vir, mas fazer a busca ativa, porque muitas ainda famílias não conseguem se deslocar até todos os locais de cadastramento no município. Então, fazer a busca ativa de pessoas em situação de desproteções e identificar demandas das políticas públicas. Pode deixar. Foi. Quais informações? Baixei até minha cadeira sem querer. Informações do Cadastro Único, pessoal, das mais variadas. Faixa de renda, sexo, cor, raça, faixa etária, escolaridade, composição familiar, documentação, características do domicílio, o tipo de iluminação da via pública, escoamento sanitário, trabalho e remuneração, a condição da energia elétrica da casa, piso, situação de trabalho infantil, pessoas com deficiência, qual é o tipo da deficiência, vinculação dos programas e a quais serviços essa pessoa frequenta, grupos populacionais tradicionais e específicos, pessoas em situação de rua, catadores de material reciclável, famílias ciganas, ribeirinhas, né, por mais que tenha algumas que não se aplicam ao nosso município, mas todos os grupos populacionais tradicionais e específicos que possuem o Cadastro Único. O que eu quero mostrar com isso, pessoal? Que o Cadastro Único ele é mais do que perguntas objetivas. Quem mora, quantos tem, quantas casas. É, às vezes, na dificuldade da família de se expressar ou de comunicar, a gente conseguir entender o que aquela família está tentando nos dizer no momento do cadastramento. É transcrever toda a história dela, porque todos contam a sua história, né?
transcrever essa história em números, em dados, em transformar qual que é o bico que ela faz, qual que é a faxina que ela consegue fazer, qual que é a forma de subsistência que ela tem em números, né? Então, por isso, ele é um trabalho muito qualificado acerca de informações de dados. Isso. O cadastramento, então, ele não termina no cadastramento, por isso, de novo, é bem importante bater nessa tecla de que não é um censo, as pessoas não preenchem uma única vez, elas ficam com uma responsabilidade de atualizar esses dados, no mínimo a cada 2 anos, ou quando tiver alguma alteração. Dessa forma, a gente consegue ter uma base fidedigna da população. Então, o primeiro é a identificação das famílias, sejam elas por busca espontânea ou busca ativa. O segundo passo é a inclusão das famílias, ou então a exclusão, caso essa família não se enquadre mais nos critérios ou não esteja mais vinculada a nenhum programa social. E o terceiro é a atualização dos registros. Então, todas as famílias que passam no cadastro, elas ficam vinculadas e com obrigações no cadastro único. Elas não fazem o cadastro único somente uma única vez e ali se encerra, né? O cadastro único ele não é só para gerar o NIS. E isso é muito importante, né? Às vezes, muitas demandas, mas ele precisa do NIS, tem que cadastrar. Não, não é só o precisar do NIS, é qual que é o objetivo do cadastramento nessa família, para a gente manter ela nessa ferramenta cadastro único, que é tão rica e tão importante para subsidiar diversas tomadas de decisões. Esse não? Não, então não tem problema. Não, deixa. Não, deixa. Quem pode se cadastrar, então, pessoal? Quando a gente diz famílias de baixa renda, são famílias que possuem até meio salário mínimo per capita. Então, meio salário mínimo por pessoa. Esse cálculo ele é feito com a soma de todo o valor recebido por essa família, de trabalho formal e informal, até mesmo de ajuda de não morador. Não preciso. Será que fica? Fica? Muito baixinho, será para mim? Não. Não sei, não levanta. Não, deixa assim. Quem pode se cadastrar, então, no cadastro único? As famílias até meio salário mínimo per capita. Esse cálculo ele é feito após o levantamento de todas as rendas de todas as pessoas que moram na casa, tá? Ele não contempla salário líquido, que muitos mas eu tenho eu sou aposentado, mas eu tenho um empréstimo. Para fins de cadastro único, a legislação do cadastro único, toda e qualquer renda é a renda bruta de todos os moradores da casa, seja ela formal ou informal, é sempre a renda bruta, tá? Após ter feito o levantamento de todas as rendas da família, é dividido pelo número de componentes. Esse é o per capita do cadastro único, tá? A exceção deste primeiro requisito de cadastramento de baixa renda é se a família está inserida em algum programa social, seja ele de qualquer ente federado, municipal, estadual ou federal. Algumas premissas do cadastro único, então, que eu trouxe aqui, é a autodeclaração, o registro mediante a entrevista presencial com as famílias, a coleta de dados e os conceitos padronizados, a atualização cadastral a cada 24 meses, a integração com o CNIS, que é uma novidade de cadastro único, e o compartilhamento federativo da gestão descentralizada. Tá? Então, são algumas premissas do cadastro único, né? Cada uma tem o seu detalhezinho. A autodeclaração ela é inicial, né? A família declara determinada situação, mas o governo, a posteriori, faz averiguações dessa condição, né? Em diversas bases de dados, seja no INSS, seja no CAGED, na base de dados de servidores municipais, estaduais, estagiários, militares. Então, né, toda e qualquer declaração feita no cadastro único, ela é validada posteriormente, né? O que depois acaba retornando na forma das auditorias, das averiguações, como a gente trata lá no cadastro único.
Só, volta um pouquinho, só, Nara, por favor. A coleta de dados e os conceitos padronizados, então, é importante pontuar que, como eu estava dizendo no início, é um formulário, mas é um formulário não com perguntas objetivas e nem no sentido das pessoas elas se auto-preencherem. Se tentou fazer isso em algum momento, que era o pré-cadastro, mas hoje já não está mais vigente esse pré-cadastro, que eram as pessoas se pré-cadastrarem. Isso foi pós-pandemia, ali junto com o auxílio emergencial. Então, era de que as pessoas fariam um pré-cadastro e depois elas precisariam validar essas informações nos postos de atendimento, nos CRAS, nos locais onde atuasse o cadastro único, né? Isso durou ali durante o governo anterior e hoje já não é mais utilizado o autocadastramento, tá? Nem com a validação dos dados. Porque é muito importante, né, a responsabilidade da coleta dos dados, né? Então, a gente lida com omissão de dados, com pessoas tentarem acessar benefícios sem, talvez, estarem diante dos critérios do qual o programa, serviço exige. A checagem, então, que eu falei da averiguação, é uma forma. O cruzamento da base de dados do CNIS é outra forma de fazer essa verificação. Então, ela é uma autodeclaração, mas não tão autodeclaratória assim. O que a gente conseguiu ver de autodeclaratório nesse tempo mais recente que tivemos de troca de governo, foi o auxílio emergencial, que as pessoas elas poderiam se autocadastrar através do aplicativo e receber o auxílio, né, de R$ 600 na época, ou R$ 1.200 para as mães que eram né, mães solos. O cadastramento em domicílio também. Essa averiguação, por exemplo, desse ano, depois a gente vai falar um pouquinho da averiguação, que é a auditoria desses cadastros realizados. Essa averiguação desse ano veio com visitas obrigatórias, então o governo ele determinou que algumas famílias só vão conseguir permanecer no cadastro único se sofrerem a atualização em domicílio, e isso exige o quê? Que o cadastro único saia, né, da sua, digamos, comodidade, saia do aguardo do espontâneo e vá em loco, o educador social, fazer essa entrevista em loco na casa da família, né? Verificar quais são as condições da casa, quem reside, qual é a renda, e aí somente com o formulário de visita domiciliária que o governo federal vai permitir que esse cadastro ele continue ativo na base de dados do cadastro único, tá? São aproximadamente 700 famílias nessa condição hoje em Caxias. Então, para quem tem o conhecimento e a noção do que é 700 visitas domiciliares, é um trabalho e tanto visitar 700 casas, encontrar 700 endereços, ter disponibilidade de veículo, de educadora, e ter uma fila lá também no cadastro aguardando para ser atendido. Tá? A atualização cadastral, então, né, todo cadastro ele deve ser validado a cada 2 anos, caso nenhuma informação tenha sofrido alteração, ou no momento de cada alteração, esse cadastro deve ser, sim, atualizado, seja ela de renda, de inclusão de moradores, saída de moradores, de endereço, toda e qualquer condição do cadastro único ela deve ser alterada no momento que houve determinada alteração e, no caso de ausência dessas alterações, a cada 2 anos. A integração com o CNIS iniciou em 2023, é chamado de povoamento de dados, que é pegar dados de renda de famílias do CNIS e inserir dentro do cadastro único. Até então, o cadastro único ele não recebia informações de outros sistemas, ele apenas subsidiava outros sistemas. Hoje, ele recebe informações do CNIS de forma automática. Então, tivemos dois povoamentos, duas cargas, barulho chato, duas cargas de renda, uma em maio e outra em outubro, das famílias que possuem renda formal, mas acabavam não declarando para o cadastro único, para fins de ficar recebendo benefício, ou para não foram atualizar, ou pela própria condição de estarem trabalhando e não terem a disponibilidade de saírem para atualizar o cadastro único, né? Então, essa é uma forma que o governo encontrou também de manter a base de dados mais próxima da realidade dessas famílias, né? É uma das questões que a gente preza muito no cadastro único, que o está inserido reflete a realidade, não só o inserir por inserir.
a gente vai chegar em alguns números, principalmente afetados pela pandemia, de inclusões de cadastros, em que a gente só incluía, não se visitava ninguém, né? Todas as questões, as medidas de saúde para evitar o vírus ali, acabou que a gente teve um acréscimo muito grande na base de dados do cadastro único e que não refletia, às vezes, a realidade da população. Pode passar, né? A gente vai, então, ver alguns números. Pode passar. Oi? CNIS é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Tá? Ele vai estar lá na frente, não quis falar da sigla porque eu vou explicar ele melhor, tá? Perdão. Tá. Não, perdão. Números gerais do Cadastro Único. A gente vai ver do CNIS melhor depois. Pode passar. Essa é a última base de dados do Cadastro Único, é dezembro de 2023. Nós temos mais de 36 mil famílias inseridas no Cadastro Único. 36 mil famílias. Tá? É um número também muito expressivo. Essas 36 mil famílias têm ali embaixo o quanto corresponde em pessoas. São mais de 87 mil pessoas, 87.418 pessoas cadastradas. Né? Para a população de Caxias do Sul, de aproximadamente 500 ou 600 mil, enfim, nas dúvidas de IBGE, nós temos mais de 15 a 20% ali, para quem é bom de matemática, calculado da população de Caxias inserida no Cadastro Único, e não só inserida, não só referenciada, necessitando atualizar, exigindo visita domiciliar, exigindo atualização e gerando visitas, trabalho, a atualização, elas buscam, elas precisam da folha resumo, alteram a informação nesse cadastro e elas precisam buscar o Cadastro Único novamente. Então, não são 36 famílias só que já passaram no Cadastro Único, são 36.361 cadastros ativos. Tá? Destas famílias, então, 13.163 famílias, podemos dizer, um pouquinho mais de um terço delas, estão na faixa da pobreza. A faixa da pobreza ela é de 0 até R$ 218 per capita, por pessoa. Essa é a faixa que o Bolsa Família utiliza para contemplar no seu programa. Essa primeira faixa é a faixa do Bolsa Família. Anteriormente, se tinha a faixa da extrema pobreza, que era metade da faixa da pobreza. Então, 218 seria 109. Esse conceito da extrema pobreza ele não existe mais. Então, agora, a primeira faixa que existe é pobreza. Primeira faixa de renda, falando em faixa de renda. A segunda faixa de renda ali contempla 8.675 famílias. São as famílias que estão 1 centavo acima da faixa da pobreza até meio salário mínimo. Esse é o chamado perfil cadastro único. São as famílias que possuem perfil cadastro único, até meio salário mínimo por pessoa. Acima disso, temos um número ali, o maior número deles, também um pouquinho mais de um terço, que são as famílias com renda per capita acima de meio salário mínimo, que são as famílias que estão incluídas no Cadastro Único por estarem em algum programa social, como a gente viu antes, que é a exceção das famílias de baixa renda. Essas são as famílias que frequentam os serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, são famílias que estão acompanhadas em questão de trabalho infantil, são famílias que buscam benefícios que são superior a esse critério de renda, né? Depois a gente vai falar um pouquinho dos benefícios, vocês vão entender quais benefícios são esses que fogem o critério de renda. Então, essas três faixas de renda contemplam todas as famílias do Cadastro Único em dezembro de 2023. Eu vou falando, pessoal, se alguém tiver alguma dúvida enquanto a minha fala, por favor, levantem a mão que a gente vai parando e vai conversando, tá? Aí fica também... pode deixar um pouquinho mais no início, Nara, ali. Número de atendimentos do Cadastro Único Geral de Caxias do Sul em 2023. Foram realizados 3.699 novos cadastros, foram atualizados 11.128 e foram realizadas 1.127 transferências. A transferência já é um cadastro existente em outro município, mas de que famílias que agora estão residindo em Caxias do Sul. Então, a gente trata como transferência. Ela é uma atualização de cadastro, a gente está atualizando o cadastro, exemplo, de Farroupilha e trazendo para Caxias do Sul.
Tá? Ao total, então, o Cadastro Único de Caxias do Sul, o serviço todo, realizou 15.954 atendimentos diretos. Não estou contando aqui visita domiciliar, emissão de folha-resumo, consulta de benefício, orientação, acesso. Aqui é só cadastro de fato NIS gerado ou NIS atualizado. Tá? Então, o número de acessos de pessoas que buscam orientação, que buscam qualquer outro tipo de informação no Cadastro Único é muito maior que isso. Tá? Estou trazendo números de cadastros de fato efetuados e atualizados. Se tu conseguir centralizar esse. Aí são atendimentos por local, né? Hoje o Cadastro Único em Caxias do Sul ele está descentralizado nos 6 territórios, mais o Centro Pop. Então são 7 locais, mais 8 considerando posto central de atendimento, tá? Chamado para nós de Cadastro Único Central. Ele está presente no CRAS Centro, CRAS Norte, CRAS Sul, Sudeste, Leste, Oeste e no Centro Pop Rua, tá? Os números desses locais do Cadastro Único Central são 9.781 desses 15.900, o que representa 61% da demanda do Cadastro Único hoje é atendida no Cadastro Único Central. Tá? E o restante dos CRAS, CREAS e Centro Pop Rua, cito CREAS ali porque em determinado período deste ano tínhamos uma servidora que hoje está com delimitação de saúde atuando no CREAS. Então, também contabilizo o CREAS junto no descentralizado ali. Representam 38,7% dos atendimentos. O comparativo de atendimento do ano passado, de 2022, né, do ano passado, do exercício anterior... Só volta ali um pouquinho. Ah, tá, perdão. Então, a gente fez menos cadastros novos, cadastramos, né, uma quantidade menor de pessoas, mas a gente atualizou quase 1.000 famílias a mais e transferimos umas 200 famílias a mais. No total de atendimentos, a gente atendeu menos. Vou justificar depois o porquê menos, porque a gente aumentou muito o número de visitas domiciliares, em razão do Procad. Tá? Vou estar falando do Procad também, é um recurso específico que veio ano passado em parcela única, agora ele vai ser contínuo até 2026. Então, o Procad a gente utilizou para fortalecer as nossas visitas domiciliares. Aumentando o número de visitas domiciliares, nem sempre uma visita domiciliar ela tem êxito. Muitas vezes a gente chega no endereço, a pessoa não reside mais lá, ou ela não estava em casa. Quando ela está em casa, a gente coleta a informação no caderno e retorna para o espaço, para o local, para passar no sistema. Então, a gente acaba reduzindo o atendimento lá, o espontâneo, para a gente estar também podendo estar em loco. Né? É uma questão, assim, por mais que sejam 500 atendimentos a menos, arredondando de um exercício para o outro, pode-se dizer que esses atualizados impactam muito mais na qualidade da base de dados do Cadastro Único que se a gente só tivesse gerado números. Né? Porque a premissa do Cadastro Único é, como diz o nome ali, Cadastro Único, conhecer para incluir. Quanto mais próximo da família o Cadastro Único estiver, mais fidedigna vai ser a informação coletada e transferida para o sistema. Então, quanto mais próximo da família, melhor para as informações do Cadastro Único. A gente vai estar conseguindo ver lá qual é a situação, né? Com o autodeclaratório, mantendo ainda o fundamento do Cadastro Único, mas visualizando também a situação. Né? Só para você ter uma ideia, durante a pandemia foi permitido, através da portaria 368, de Benhur, me ajuda o ano, 368 de 2020, foi permitido cadastros remotos. Então, a gente, nesse período de pandemia, o forte da pandemia, a gente fez cadastro único por telefone, fazia cadastro único por WhatsApp, sem estar nem vendo a pessoa, sem estar ouvindo, sem estar entendendo o que ela precisava, e ela, talvez, no desespero de conseguir os auxílios, auxílio emergencial, auxílio Brasil, ou o que fosse que se tinham criado na época. Então, a gente se afastou muito da realidade do cadastro único. Né? A gente fez completamente o inverso, que era cadastrar de forma remota, ao invés de estar indo na casa. E a gente está num período de reconstrução, um período de voltar à origem do cadastro. Né? De novo, veio uma averiguação com visita domiciliar obrigatória, que ele exige que o entrevistador saia do cadastro e vá na casa da família. É obrigatório ir, não é discricionário.
Então, a gente, de novo, está se aproximando, né, do ideal, né, conhecer as pessoas para incluir, ou, não, se não for o caso, excluir. Né. Pode passar, Nara? Eu queria uma água. Esse é um histórico, início cadastro único, até dezembro de 2023. Aqui a gente tem mais de 11 anos de inserção de famílias. Né? Eu gosto de trazer gráficos para que ele fica muito visível. É fácil, quando a gente fala de números, às vezes as pessoas não conseguem acompanhar ou colocar o número lado a lado para ver o que é maior ou menor. Nesse gráfico, a gente consegue ver um crescimento exponencial ali, quase que linear. Antes a gente via uns degrauzinhos, que eram inclui famílias, averiguação, exclui-se aqueles que não estão de acordo, exclui-se aqueles desatualizados. No início ali de 2020, quando começa esse crescimento linear, né, e eu coloco embaixo o número de famílias, em dezembro de 2019, 23.669 famílias. Em dezembro de 2023, 36.361 famílias. Nós tivemos um acréscimo, acho que está embaixo, né, era só assim, de mais de 12 mil famílias pós-pandemia. Então, a gente aumentou o nosso cadastro único em mais de 30%, em 1/3. A gente continua com os mesmos números de CRAS, o mesmo posto central de atendimento e o mesmo número de entrevistadores, mas a gente tem 13 mil famílias a mais na base de dados. Então, todo e qualquer plano, toda e qualquer informação do cadastro deve olhar sempre a realidade do cadastro atual. Tá? Porque, se a gente teve uma mudança de 4 anos atrás, a gente não consegue se basear em qualquer planejamento olhando muito para o passado. O cadastro único ele é hoje. A realidade é hoje. A pandemia mudou qualquer realidade, qualquer plano que nós tínhamos anterior a isso. Então, em 4 anos, a gente aumentou em 1/3 a nossa base de dados. E esse número não... mas sempre aumentou? Não. Se a gente olhar lá no início de 2015, que foi a primeira queda. O que foi essa queda em 2015? Foi a primeira exclusão lógica. O que é a exclusão lógica? Que a Andressa e a Cassiana, né, elas são nossas representantes do Conselho no comitê. Então, não sei quem gostaria de começar a falar, como é que vocês se organizaram. Boa tarde a todos. Então, eu sou a Márcia, né? Assistente social, sou gerente do Pop Rua, mas hoje nós estamos aqui enquanto representantes da FAS no comitê, o qual eu sou a coordenadora do comitê intersetorial para atendimento às populações em situação de rua, de monitoramento e avaliação. Então, hoje nós vamos correr, né, Rafael? Nós vamos correr, assim, passar assim, mais rápido, né, o que é o comitê, para que é o comitê, e por que o comitê também, né, assim, passou uma demanda, né, para o Conselho Municipal de Assistência Social para nos auxiliar a pensar sobre essas demandas. Né. Quero agradecer a presença dos nossos usuários. Hoje, no POP, teria a oficina de direitos, e nada mais, né, relevante do que eles estarem aqui na oficina de direitos de acesso no controle social. Então, isso é uma prática que se está fazendo, levando a todos os espaços. Ontem nós estivemos aqui na mesma casa. Eu já faz 3 dias que eu ando pela Câmara de Vereadores, né? Nós andamos, né? Enquanto comitê, enquanto Pop Rua, enfim. Então, eu vou passar para a Cris, que ela é educadora do Pop Rua, representante da FAS também no comitê, que ela vai apresentar. Nós vamos tentar agilizar também, porque a gente sabe que vocês têm outras pautas também. Então, boa tarde, pessoal. Como a Márcia falou, eu sou Cristina, sou educadora social, servidora da FAS. Atualmente trabalho no Centro Pop, né, e represento também a FAS dentro do comitê. Então, pode passar, Márcia. O que é esse comitê intersetorial, da onde que ele surge, né, e o que ele busca?
Então, o comitê ele é um grupo de trabalho que tem visa o acompanhamento, o assessoramento e o monitoramento de políticas públicas para as pessoas em situação de rua. Ele tem várias competências, foi regulamentado pelo decreto municipal de 2022, já esteve em deliberações das nossas conferências de assistência social em vários momentos, é uma bandeira de luta, né, dos trabalhadores, e tanto dos concursados quanto da sociedade civil que trabalha com essa população. Então, já há muito tempo a gente buscava, né, esse comitê, e ele foi efetivado por um decreto em 2022, que tem, basicamente, ele busca acompanhar e monitorar o desenvolvimento de uma política municipal para o atendimento dessa população, não só no âmbito da assistência, mas todas as políticas públicas que, de alguma forma, atendem ou deveriam atender e não atendem as pessoas em situação de rua. E aí desenvolve ações em conjunto, né, entre as várias secretarias, entre a sociedade civil também, além de propor, né, medidas e ações que visem garantir, né, os direitos e a articulação dessas políticas. Outra competência é elaborar um plano de ação periódico, né, detalhado, né, de ações, de políticas públicas para as pessoas em situação de rua. Vamos passar essa parte, Márcia, eu acho. Que todas essas competências elas estão lá no decreto municipal e funciona semelhante a um conselho municipal, né? Não é um conselho, é um comitê intersetorial, mas tem uma forma parecida, né, de funcionar, inclusive em âmbito nacional, no CIAMP Rua Nacional, se discute, né, a mudança da regulamentação nacional do funcionamento dos comitês para que eles possam também ter a função deliberativa que hoje como o comitê não tem, né, essa função de deliberação de algumas coisas, mas se busca atualizar e aí também talvez ao longo dos próximos anos isso possa ser modificado. Como é que está funcionando então esse comitê? Eles acontecem reuniões ordinárias mensais, né, todos os meses, sempre na primeira quarta-feira de cada mês. É aberto, né, existem membros que compõem, mas também é aberto a toda a sociedade participar. Ela tem sido itinerante, tem acontecido em diferentes espaços da cidade, até pelo processo educativo da sociedade, de falar sobre pessoas em situação de rua e sobre o que significa, né, a gente trabalhar com essas pessoas, porque a gente sabe que se tem muitos estigmas, muitos preconceitos, muitos julgamentos, e muitas vezes não se escuta e não se acolhe, né? Então, também a gente poder circular pela cidade, e a gente circula não só as reuniões, porque não são só os representantes do governo e da sociedade civil, mas as pessoas em situação de rua têm participado cada vez mais, né, para nossa alegria, né, eles estão cada vez mais presentes, né, porque ninguém melhor do que quem está em situação de rua, quem viveu essa situação, para poder opinar sobre aquilo que precisa ser feito, do que precisa ser aperfeiçoado, aonde é que estão os problemas, né, e onde são necessárias as ações. Então, é um espaço aberto, né. Extraordinário, a gente também se reúne, se necessário, aconteceu uma vez no ano passado. Pode se constituir grupos de trabalho, comissões que a gente vem também operacionalizando. E aí tem a coordenação, que convoca, que faz as atas, né? E no decreto tá escrito, né, que é o Centro Pop Rua que representa a FAS dentro desse comitê, por ser o serviço especializado, né? E que tem como responsabilidade a guarda dos documentos, as atas, os registros, os ofícios, a parte de assessoria administrativa, né, para o comitê é responsabilidade do Centro Pop Rua.
E ele é composto hoje de 11 representantes do poder público, de diferentes secretarias, né, e 11 representantes da sociedade civil. E dentro dos representantes, desses 11 representantes da sociedade civil, é obrigatório que sejam 2 representantes das pessoas em situação de rua, 2 titulares e 2 suplentes, né? Aqui a gente listou, né, todos os membros, Comissão de Direitos Humanos da Câmara de Vereadores, a FAS, a Secretaria de Educação, de Saúde, e a Secretaria de Saúde está representada pelo consultório na rua e pelos CAPs, porque a gente entende que a equipe do consultório na rua é atenção básica e os CAPs são a RAPS, a Rede de Atenção Psicossocial, então são coisas diferentes. Então, eles têm 2 representantes, né? Secretaria de Segurança Pública, Habitação, Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Inovação, Cultura e a CODECA, enquanto órgãos governamentais. Enquanto os membros da sociedade civil, a gente tem a Pastoral das Pessoas em Situação de Rua, Comunidade Cristã, acho que tem uns erros de português ali, ignore, não vejo. A gente tem a FSG, o Conselho Municipal de Assistência, a CDL, a SIC, a Associação Mão Amiga, a Cruz Vermelha e os representantes das pessoas em situação de rua. Então, as bases jurídicas, né, o decreto municipal, que instalou o comitê, e, como norte maior, o decreto 7.053, que institui a política nacional para a população em situação de rua. E aí a gente tem também acompanhado os novos documentos, o Plano Ruas Visíveis, os novos documentos que o Ministério dos Direitos Humanos tem desenvolvendo. Estamos bem articulados com o CIAMP Rua Nacional, mantendo um contato constante em relação aos eventos, às atividades e às discussões. E aí agora eu vou passar para a Márcia falar do que a gente tem feito até agora. É um processo muito coletivo, e isso que nos deixa muito satisfeita, que todas as políticas públicas estão envolvidas, pelo menos, né, as que mais assim, a gente se depara nas necessidades. Neste comitê, a gente já produziu e entregou a proposta preliminar, né, para o município, para uma política municipal para as pessoas em situação de rua, garantindo a questão de educação, de cultura, de habitação, de saúde. E cada uma dessas políticas que foi construídas, né, assim, trouxeram as discussões, e no coletivo a gente coloca aquelas sugestões para um plano de ação, para que essas atividades, para que realmente seja efetivado. Além do plano, e nós queremos ainda aprovar a política municipal para a pessoa em situação de rua, né? E este plano que a gente está desenhando, desenvolvendo, e dia 27 de março nós vamos fazer uma plenária, vamos convidar a sociedade civil, as secretarias, todas as pessoas envolvidas para discussão e aprovação deste plano. Então, nós viemos trabalhando muito, né, incessantemente, juntamente com outras políticas, porque, quando fala em pessoas em situação de rua, acho que é só da FAS. Não, não é só da FAS, né? As outras políticas têm que contribuir, né? Nós precisamos disso, e não é uma responsabilidade da Fundação de Assistência Social e do Centro Pop Rua, das casas de passagem. Eles precisam de segurança alimentar, um restaurante popular, eles precisam de habitação, né? O que Adolfo trouxe, né? Saiu da rua e está com aluguel social, que é o PRF. Né? Então, assim, nós precisamos pensar, tensionar, tivemos toda os projetos que não eram específicos da habitação para essa população, nenhum dos nossos foram contemplados, nem os idosos, nem as pessoas com deficiência, porque não existe também no formulário da habitação, daqueles programas que abriram, já fecharam, foram selecionados, alguma outra forma. Está em discussão no país inteiro sobre a questão da habitação, outras formas, enfim, estamos atentos também, né, Ana? E aí, este trabalho é incansável. E o mais interessante também é que muito parte da sociedade civil. Tem a Tere, da Pastoral, que tem a Hospedagem Solidária, o Seu Messias do Café. Então, assim, que se reúne e a gente discute sobre isso. Temos
efeitos na prática também, né, de articulação entre os serviços, né, e que o comitê ele vem corroborar, que ele vem trazendo a voz da rua, porque a rua está com a gente neste processo também, que isso é muito importante. E o que nós já definimos? Entregamos para o prefeito, para a Câmara de Vereadores, essa proposta preliminar, a discussão geral, que estão todos convidados, e como tem uma parte muito específica, né, no Conselho Municipal de Assistência Social, que é nosso, né, que é da Fundação, que é o Centro Pop Rua, que é o serviço especializado, fazendo esse recorte aqui para nós, né, nós estamos com uma demanda extremamente diária, que ela aumenta a cada dia. Janeiro foi o mês que mais tivemos pessoas que circularam no município, que passaram pelo Pop Rua, que deu 563 pessoas diferentes no mês, né? O mês, e aí a gente tem os relatórios, a RMA, enfim, a gente está cruzando. E vários acessos durante o dia. Então, assim, é uma temática que está vindo, que tem a ver com o trabalho escravo, dos 20 que vieram para Caxias, que saíram de Caxias, voltaram para São Marcos. Enfim, então, a gente tem que discutir isso e sensibilizar, né, o Poder Executivo, o Poder Legislativo sobre essa questão e, principalmente, de fazer valer direitos. Nós tivemos ontem, que foi muito bom, né, no comitê ontem, nós fizemos uma discussão sobre a questão do portão, né, que a gente encaminhou aqui também para um parecer. O que é o portão, pessoal? É no complexo, onde tem 4, o Centro Pop Rua, Casa São Francisco, CREAS e CDC. Né? Então, assim, naquele complexo tem uma área que eles entram, saem, enfim, ficam. E aí instalaram o portão, né? Um portão alto, enfim, e que aí deu a toda uma repercussão. Daí tiveram queixas, uma demanda para o comitê. Nós, enquanto comitê, acolhemos isso, né, por 4 pessoas diferentes, levamos na reunião extraordinária, fizemos uma discussão, fizemos toda uma problematização, encaminhamos para a FAS nos retornou, reconversamos de novo com a FAS, né, nessa última reunião, para poder entender de onde surgiu isso, enfim, para justamente efetivar. Nós estamos com discussão com a Guarda Municipal, né? Assim, com algumas atuações da Guarda Municipal, melhorou bastante. Com a Codeca, só faz ações se está articulado com os outros serviços. Então, a gente está conseguindo muitas coisas enquanto município. Isso se dá pelo trabalho de todos os servidores, né, e demais trabalhadores que estão nesta causa, que trabalham especificamente com essa população, e também nós estamos com essas articulações entre secretários, que é importante, sensibilização, prefeito, enfim. Temos a Festa da Uva, né? Então, a gente está também monitorando os espaços, né? Porque não é a Festa da Uva para limpar, mas como é que tu limpa o espaço? Não é limpar o espaço. A gente tem que trabalhar, ver, enfim, porque população em situação de rua tem em todas as cidades. E isso fica feio, né? Mas, assim, as pessoas veem, então, assim, para visivelmente, né? Então, nós temos uma pressão, mas estamos articulados com Codeca, né? Porque é Codeca aqui no comitê, porque é estratégico, né? Por que o pessoal do meio ambiente é estratégico, tem a proteção animal ali junto, que os nossos POPs têm os seus pets também. Então, a gente pensa. Então, o que a gente vem fazendo enquanto comitê é articulando, não só discussões no município e atitudes concretas, ações concretas, mas também com o Estado e a nível nacional, né, com isso. Ah, com certeza. E esse período, né, assim, em função da safra, enfim, então vem muita gente. Então, janeiro foi, para nós, sempre dá 490, deu 500 e alguma coisa, pessoas diferentes por mês, né? Mas isso é da própria questão da cidade mesmo, né? O que a gente gostaria... Oi. Só para destacar em relação a isso, que eu acho que tem-se muito
não sei se a gente diria que é um mito, mas essa ideia de que só aumenta ou aumenta muito mais por conta das safras, porque as pessoas vêm trabalhar. Mas, se a gente for olhar o nosso RMA do ano passado, dos últimos anos, a gente vai ver que não há indícios de que só aumenta agora, sabe? É um número que vem aumentando progressivamente todos os meses, né? Não só a gente teve, sim, agora em janeiro, um pico muito maior do que a gente vinha tendo, né? Foram 94 pessoas novas que não eram atendidas nem pelo Centro Pop nem pelo CEAS, mas isso foi um pico. Mas esse número ele vem crescendo constantemente, tem aumentado significativamente todos os meses, né? Então, para finalizar, o que a gente gostaria, e as discussões, e o comitê ele tem essa prerrogativa de conversar com todas as políticas, e necessariamente, assim, nós estamos aqui também como uma forma, né, de socializar, de trazer essa demanda também para o Conselho Municipal de Assistência Social, que era em relação à questão do portão, da instalação do portão, por que do portão, de que forma. Ontem nós tivemos uma reunião que foi bem boa, né, que o comitê trouxe essas preocupações à face, né, porque no entendimento do comitê é algo como arquitetura hostil, enfim, é um espaço protegido onde eles vão, onde eles podem acessar. Abrir às 8 da manhã é inviável, porque aí nós vamos ter problema com a vizinhança, né? A segunda-feira, às vezes, dá de 80 a 105 pessoas de manhã, né? Então, eles começam a chegar às 2 da manhã, alguns dormem lá na frente. E aí, assim, a gente fez toda uma discussão, a FAS trouxe a perspectiva, e nós estamos nessa negociação também, né? Mas acho que isso é importante. Comentava ontem também com a Ana, né, que é extremamente importante, porque isso é exercício, né? E, às vezes, a gente tem que fazer esse exercício na nossa casa também, né? De poder ver, de poder fazer algumas coisas. Então, nós agradecemos aqui o espaço, né? Estamos disponíveis para outros momentos, enfim, que se fizer necessário. Às vezes a gente se confunde o pessoal, porque a gente vem enquanto comitê e fala um pouco sobre Pop Rua, mas, né, assim, a gente está nessas duas funções, nessas duas frentes, mas, na realidade, o que a gente vem defender é a questão do comitê, da política articulada, e que não é só da assistência social. Ela é uma bandeira de toda a sociedade, da sociedade do município de Caxias do Sul. Porque aquele que contrata, falando agora da safra, né? Aquele que contrata lá o intermediário, ele também é responsável pelas pessoas que ficam aqui. E que ficam e que vão incomodar, porque não tem que tirar, porque não pode. Mas eles contribuem para isso. Então, a nossa sociedade, ela produz, né? Além disso, a gente tem a produção. Nós também produzimos esse... Nós não, né? Nós não, mas, assim, a sociedade, ela produz, né, essas violações, e que se tornam, sim, né, situações onde as pessoas têm que ir para a rua, enfim. Então, agradeço, né, em nome do comitê, né, em nome dos nossos usuários, enfim, nossos parceiros que estão com a gente e que é isso, né? É a defesa, é fazer essa conexão. Para que serve o Conselho Municipal de Assistência Social? Nós fomos para a conferência, ficamos até o final também. Delegado, né? Então, eu acho que é isso. E é através disso que a voz está sendo escutada, não só através de nós, trabalhadores, mas deles mesmos. Então, agradeço a oportunidade. Nós é que agradecemos, né, a presença de vocês, e assunto extremamente relevante, né, pertinente, tanto como o do Rafael, antes falando de cadastro único. Hoje, acho que a gente foi contemplado assim, com dois assuntos importantíssimos, com muitas informações novas, né? Saímos daqui com várias informações novas. Alguém quer falar alguma coisa? Quer perguntar? Andressa? Eu só queria contribuir com a fala das gurias, né? Eu faço parte do comitê, como foi falado, eu e a Cassiana, enfim.
E eu tenho percebido o papel importantíssimo que esse comitê tem cumprido na articulação das políticas públicas dos diferentes segmentos, porque, para vocês terem uma noção, fazem parte do comitê de entidades como o CDL, SIC, até a organização como o Conselho de Assistência, como as pastorais que trabalham com o pessoal, com o público, né, com as pessoas em situação de rua, os próprios usuários, os trabalhadores. Então, as discussões são riquíssimas, as temáticas, de fato, são levadas para lá. E eu acho que no município como Caxias do Sul, que nós sabemos que trata esse tema como um problema, né? Nos últimos dias, eu não sei se vocês viram, se vocês têm percebido os comentários, né? Pessoas da nossa cidade, de diferentes segmentos, falando dessa temática de uma forma muito ignorante e trazendo a desinformação para as pessoas. E aí vai lá o comitê, se articula, apresenta um plano e diz que esse tema é de todos nós e de todas as políticas, né? E apresenta como uma questão social que precisa ser enfrentada, porque é um fenômeno mundial, né? Não só no Brasil. Só que Caxias do Sul, a gente sabe que tem essa cultura de querer invisibilizar os problemas, né? A questão social. Então, a gente precisa trazer, e acho que foi fundamental vocês terem trazido aqui também, para a gente poder colocar assistência dentro disso, sabendo que não é a única política, né, que deve se responsabilizar, mas é parte desse processo, sim. Então, é importante, né, quem tiver demandas, discussões, estamos ali participando, e também para convidar as pessoas para conhecerem esse plano que está sendo construído, porque, no meu ponto de vista, esse plano está muito qualificado e é ele que precisa nortear para as nossas ações. Mas parabenizar vocês, gurias, de verdade, pelas iniciativas, pela condução, porque esse trabalho está sendo extremamente importante para a nossa cidade. Nada melhor, né, do que a gente se apropriar dos assuntos, ter conhecimento, né? A maioria das pessoas, às vezes, se baseia em opiniões do senso comum, né? Aquelas informações do WhatsApp, enfim, e a gente ouve certos absurdos em relação ao Bolsa Família, em relação à população de rua, né? Como disse a Márcia ali, agora é um período que querem limpar a cidade, né? Deixar bonita, enfim, porque vêm os turistas. Mas nada melhor do que a gente conhecer o que realmente o nosso município está fazendo, né? Como como funcionam esses programas, né? A relevância que eles têm. E fico hoje assim muito feliz mesmo de ver essa casa cheia, né? Essa sala, a nossa assembleia com tantas pessoas participando. E fica o convite, né? As nossas assembleias são mensais, são abertas às pessoas que quiserem participar. Estamos na modalidade agora, né, de uma presencial e uma online, né? Então, um mês presencial, um mês online. No próximo mês de março vai ser online, mas a gente encaminha o link, pode participar da mesma forma, né? E será sempre um prazer recebê-los aqui. Tá? Muito obrigada pela participação e parabéns pelo trabalho do comitê. As meninas ali que nos representam lá no comitê, né, que são conselheiras, a Andressa e a Cassi, muito obrigada por nos representarem também. O nosso último assunto aqui, gente, tá, que eu dei uma alterada antes aqui, quem recebeu a pauta, quem recebeu por e-mail, enfim, era plano de ação, né, do Fundo Nacional de Assistência Social 2024, da Assistência Social do município de Caxias do Sul. Tá? Essa pauta a gente vai deliberar na Assembleia de março. Tá? Houve uma prorrogação desse prazo para todos os conselhos municipais, né, fazerem essa deliberação, que ficou para 25 de março. A Comissão de Financiamento ela se reuniu, tá, quinta-feira passada, no dia 1º de fevereiro, porque sempre antes de uma deliberação, né, que a gente traz já o parecer pronto para a Assembleia, a comissão, né, daquele assunto se reúne sempre, previamente, faz a discussão, faz o estudo, faz a análise do que a gente vai estar apresentando aqui. A Assembleia, gente, é sempre um espaço que tem um tempo limitado e não comporta, né, que a gente possa estar estudando o assunto, estar aprofundando aqui. Por isso, a importância das comissões. E aí a comissão se reuniu, tá, e a gente ficou com muitas dúvidas, né? Então, aproveitando que teve essa prorrogação de prazo lá para o dia 25 de março, nós decidimos, então, não deliberar hoje. Tá? A comissão vai estar se reunindo novamente
e a gente vai estar, né, sanando essas dúvidas que a gente ficou, né, que a principal divergência assim, que a gente percebeu foi a questão da pactuação nacional, né, que o órgão gestor apresenta outros números, enfim. A Ana Paula, que seria a pessoa mais indicada para dar as explicações para nós, fazer a apresentação, naquele dia não pôde comparecer, teve uma outra agenda, enfim. Então, a gente ficou, né, na reunião de comissão com dúvidas. Então, vai ser deliberado somente na Assembleia de março. Tá? A gente vai estar marcando a reunião de comissão, ainda não marcamos, né? Ana entra em férias quando, Ana? Então, vai ter que ser antes do dia 4 de março, com certeza, a reunião de comissão, para a gente poder estar, né, aprofundando e esclarecendo as dúvidas. E, pessoal, alguém tem mais algum assunto, alguma questão que queira colocar, algum aviso, algum lembrete? Não? Então, muito obrigada pela participação de todos. E um bom resto de semana aí para vocês, um bom carnaval. Lembrando, gente, né, a FAS, o Conselho, vão estar fechados agora no período de carnaval. Segunda, terça, o dia todo, e na quarta volta o expediente ao meio-dia. Tá? A Nara tem um recado. Pessoal, a gente distribuiu no início da Assembleia o ECA. Tá? Foi distribuído, então, foi enviado pela Paulus para a gente fazer a distribuição gratuita em Caxias para toda a nossa rede socioassistencial. Então, todos os serviços, tá, estão convidados. A gente está pedindo para vocês, a gente está com um volume muito grande de ECA, para irem retirar lá conosco no Conselho, para as equipes, contemplando equipe, educador, assistente social, psicólogo, terapeuta. Tá? Então, podem ir lá buscar. Eu preciso de 10, 15, 20... Por favor, vão buscar, porque a gente tem uma quantidade muito grande mesmo. Tá? É para a gente espalhar, para todo mundo estar usando esse livro maravilhoso. Obrigada. Então, só reforçando, né, o Conselho vai estar fechado no Carnaval. Segunda, terça, o dia todo, volta ao expediente, quarta ao meio-dia. Então, quem desejar retirar, a partir de quarta-feira. Boa tarde e obrigada pela presença.